Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 11. Uma grande alegria ver as crianças cantando, louvando, né? Jesus disse que de lábios infantis Deus extrai o famoso, perfeito louvor. Assim diz a palavra de Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, obrigado por este culto, por esta noite de louvores, pela Tua presença no nosso meio, ó Deus, presença amorosa, presença graciosa, presença misericordiosa. Nós somos gratos e te pedimos, Senhor Deus, em nome de Cristo, Teu Filho amado, que Tu, ó Deus, nos abençoes agora ao estudarmos, ao meditarmos da Tua palavra. Abre os nossos olhos, ó Deus, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Edifica-nos conforme a Tua vontade, sustenta-nos na Tua verdade, guia-nos na Tua luz. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Temos nesta passagem, meus irmãos e irmãs, ainda que possa não parecer assim, que esteja tão explícito isso, mas nós temos aqui o grande segredo da felicidade cristã. Notem que o apóstolo Paulo, ele usa a expressão aqui no versículo 2, completai a minha alegria. Isso é um hebraísmo, né, uma expressão que remete à cultura hebraica. Pode ser usado para o bem e para o mal, essa ideia de completar alguma coisa. Em geral é aquela ideia do cálice. Você tem um cálice e o cálice transborda. Evidentemente, um cálice transbordante pode ter dois significados. O ruim é aquela ideia do cálice da ira. Então nós temos isso, por exemplo, em Apocalipse, que fala que Deus vai dar às nações de beber do cálice da ira deles, do vinho do furor da sua ira. Ele fala assim, um cálice sem mistura. A ideia é um vinho forte mesmo, um vinho que ele não tem... a ira, no caso aqui, simbolizada pelo vinho puro, dá a ideia de uma ira sem misericórdia. O juízo final é isso, né? É ira pura, ira sem misericórdia. Então, há um lado, um aspecto em que quando se fala de um cálice transbordante, tem essa função para falar da ira de Deus. Mas, em geral, o cálice transbordante dá uma ideia de algo belo, alegre, né? Abundância, felicidade. Então, você poderia ter que beber apenas metade do cálice, mas se ele está transbordando é porque está sobrando, tem a vontade. Muito vinho, um vinho
bom, não aquele vinho da ira, né? Mas o vinho bom, o vinho agradável, que é símbolo, portanto, de alegria. E é isso que Paulo diz aqui, né, para os filipenses, que ele gostaria que eles, os filipenses, através de algumas atitudes que eles deviam ter, pudessem fazer o cálice da alegria de Paulo lá na prisão transbordar. Paulo não estava triste lá na prisão, já deixou claro, né, no início desta carta, que apesar de todos os percalços e de todos os imprevistos e de todas as incertezas e de todos os problemas que ele passou ao ser aprisionado, ele continuava perfeitamente feliz no seu Senhor, Jesus Cristo, porque ele conseguia entender, ver, né, ao menos parcialmente, os propósitos de Deus. Deus continuava agindo, salvando pessoas, despertando outras para pregarem o Evangelho, e ele podia, mesmo preso, ainda exortar a própria igreja de Filipos que ela fosse unida, que ela lutasse junto, que ela trabalhasse, e assim, né, os crentes lá pudessem ser cidadãos, não apenas romanos como eles eram, tinham essa, digamos, essa honra de ser cidadãos romanos e privilégio também, mas acima de tudo, eles podiam viver a sua cidadania celestial, ser dignos da cidadania celestial. Mas o problema é que os irmãos de Filipos não estavam se dando muito bem. E essa que é a grande verdade, esse era o grande problema. Lembram, né? O mensageiro foi até Paulo levar uma oferta dos filipenses para ajudá-lo lá na prisão. Ele levou provavelmente roupas, comida provavelmente, algum tipo, dinheiro talvez. E Paulo recebeu tudo aquilo, mas junto também veio, né, uma fofoquinha. Contou um pouquinho da situação da igreja, né? Às vezes não tem jeito, é preciso contar as coisas para os outros, nem sempre isso é fofoca. Mas, de fato, era uma preocupação. O mensageiro deve ter dito para Paulo: olha, o problema é que os filipenses, né, eles estão brigando muito entre si mesmos. Estão se desentendendo, eles estão se excluindo uns aos outros de certos eventos, certas programações, estão fazendo muitos clubinhos, só o nosso é que importa, os demais não. E estas divisões estavam, sim, comprometendo seriamente o testemunho da igreja perante o mundo. E mais do que isso também, estava tirando a paz, a alegria da própria igreja, da própria comunidade. Irmãos, é interessante que até o mundo sabe que não existe alegria, certo? Felicidade só individual. Vejam hoje, né? Hoje, essa data aí, pré-carnaval, né? Então as pessoas estão aí com aquelas roupas não muito, né, decentes, andando por aí nas ruas, indo para os lugares. Elas querem se encontrar, elas querem estar juntas, de uma forma ou de outra. Por que elas não, a pessoa não coloca aquelas vestes ridículas e tal, né, e vai lá para dentro de um quartinho e se diverte sozinha? Ninguém quer fazer isso. Ninguém quer ficar sozinho lá dentro de um quarto, dançando, né, pulando carnaval sozinho. Não, elas querem se reunir, querem estar em grupo, querem estar, e quanto mais gente, melhor, não é essa a ideia? Quanto mais gente, melhor. Embora isso, claro, né, evidentemente isso é apenas uma pálida lembrança, deturpada, mas de algo que faz parte da própria criação humana. Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança, certo? E um dos aspectos traduzidos, né, para nós, por uma questão de que Ele nos fez a sua imagem e semelhança, é que nós fomos feitos para viver juntos uns com os outros. E não isolados, e não separados, e não cada um por si. A gente sempre, quando estuda os primeiros capítulos de Gênesis, nós percebemos que Deus estabeleceu ali 3 relacionamentos básicos para a vida humana. Ou com Ele mesmo, né? O homem e Deus.
Em seguida, uns com os outros, crescei, multiplicai-vos, né? Enchei a terra, e depois também administrar toda a criação de Deus. Os teólogos bíblicos chamam isso de mandatos, né? Os mandatos espiritual, social e cultural. Mas vejam, o mandato social implica em relacionamento. Nós somos seres sociais. Nós não conseguimos viver isolados. Não existe alegria verdadeira na individualidade. Mesmo o mundo, em toda a sua deturpação, em toda a sua corrupção, em toda a sua depravação, não consegue apagar totalmente essa ideia. Mas muitas vezes nós, cristãos, que somos quem mais devíamos entender isso, e quem mais devíamos, de fato, zelar por isso, não ligamos. E ficamos confortáveis se nós mesmos estivermos razoavelmente bem. Então, não nos preocupamos tanto com os outros. Acontece que a virtude da alegria cristã depende do uns aos outros. O exercício dela depende do uns aos outros. E se o uns aos outros estiver cortado, estiver rompido, estremecido, então justamente não vai haver essa mútua expressão de alegria. Em outras palavras, se existir divisão, concorrência, indisposição, briga mesmo, entre nós, ninguém vai ser feliz. Ninguém vai ser verdadeiramente alegre no Senhor. Porque a alegria no Senhor depende de um bom relacionamento do coletivo, da coletividade, do corpo de Cristo. E Paulo, sabendo disso, entendendo isso, e tendo ouvido do informante, lá dos filipenses, que a situação não estava bem entre os filipenses, ele então escreve aos filipenses para dar a solução. E o faz especificamente neste texto, neste capítulo. Que em geral, ele é conhecido, o destaque que tem esse capítulo é pela descrição de Cristo, A ideia de que ele desceu dos céus, se esvaziou, abandonou sua glória, abandonou seus direitos divinos, veio aqui, viveu, morreu, foi sepultado, depois ressuscitou, subiu ao céu, voltou. Em geral, a gente lê a jornada de Cristo aqui nesse capítulo, de uma forma tanto quanto avulsa, como se Paulo estivesse escrevendo a carta, e nesse ponto ele pensou assim: como é que eu descrevo a vida de Cristo? Então eu vou descrever assim: ele não quis ficar lá no céu, se apegando aos seus direitos divinos, e ele resolveu descer, ele veio a esse mundo, etc. Mas Paulo não faz isso. Ele não conta essa jornada toda de Cristo, do céu para a terra, essa descida de Cristo por um lado, e depois a subida dele por outro, só para informar aos filipenses desses fatos. Não. Ele o faz para fazer uma aplicação direta aos filipenses e ao problema que eles enfrentavam, que era justamente o problema da desunião, da falta de comunhão. O problema dos relacionamentos quebrados. É nessa carta, como nós sabemos, que eu já falei isso no começo, é o único lugar nas cartas paulinas em que Paulo chama a atenção publicamente de duas pessoas, dois membros da igreja, duas mulheres. As famosas já entraram para a história, ficaram famosíssimas, Evódia e Sintique. Ninguém gosta de dar esses nomes, para os filhos. Mas elas não eram pessoas ruins. Elas não eram pessoas más. Ao contrário, Paulo diz delas que eram excelentes pessoas,
que há muito tempo, ou seja, desde o começo, ambas tinham muito se esforçado e contribuído para o estabelecimento da igreja lá na cidade de Filipos. Elas estavam entre as fundadoras da igreja de Filipos, e Paulo reconhece isso e reconhece a importância do trabalho delas. Mas em algum momento, elas se desentenderam. Em algum momento, elas brigaram, discutiram. Não sabemos exatamente o porquê, Paulo não dá essa informação para nós, não sabemos se uma queria colocar flor vermelha, outra queria colocar flor rosa, não sabemos. E aí começaram a brigar por causa disso, não sabemos se o problema tinha a ver com alguma função lá dentro da igreja, se uma queria ser a presidente, a outra também queria ser a presidente da sociedade auxiliadora feminina lá em Filipos, e aí por causa disso, não sabemos. Então, obviamente estou brincando, não havia essas organizações naqueles dias. Mas alguma coisa motivou o desentendimento entre Evódia e Sintique, isso é óbvio. E Paulo não vai dizer o seguinte, todo lado de Evódia contra Sintique, ou não, todo lado de Sintique contra Evódia. Não, ele não fala isso. O que ele diz para as duas, a gente vai chegar nesse texto, por isso não vou antecipar tudo, mas há uma palavra, uma expressão que ele usa lá, e que na verdade já aparece aqui nesse texto. Pensem. Pensem concordemente no Senhor. Pensem concordemente no Senhor. Essa é a expressão que assim ela é traduzida lá no capítulo 4, ok? Mas na verdade, essa expressão aparece aqui praticamente igual. Alguns termos diferentes, mas o sentido é o mesmo, e por isso nós não podemos perder isso de vista. E o sentido está aqui no verso 5, quando Paulo fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa frase. Essa é a grande frase. Esse aqui é o segredo da felicidade do crente. É esta frase. Não há nada mais poderoso. Não há nada mais grandioso. Não há nada mais eficiente do que esta frase, se ela for de fato observada. Quando ele falou para as duas lá, pensem concordemente no Senhor, pensar é a mesma expressão que aparece aqui por sentimento. Eu acho que os intérpretes os tradutores podiam ter usado o mesmo termo. Mas como essa palavra, que na língua grega, ela agrega as duas ideias, ou seja, tanto a ideia de pensar, quanto de sentir. Então, a palavra não implica apenas em algo racional, um pensamento matemático, racional, lógico, filosófico, não. Mas também não engloba só a ideia de emoção, só de sentimento, mas une as duas coisas. Porque esse pensar / sentir seria a forma mais completa de utilizar, de traduzir a expressão. É o segredo. É o segredo da verdadeira felicidade. Porque já foi testado e comprovado pelo próprio Cristo. Então, o argumento de Paulo é o seguinte: Jesus exibiu isso. Jesus mostrou este sentimento / pensamento. Ou pensamento / sentimento. Ele já mostrou isso claramente. Provou que funciona. Provou que dá certo. Provou que é extremamente virtuoso. E, portanto, crentes, Evódia, Sintique, crentes de Filipos,
crentes da Ebenezer, crentes cristãos aí do mundo todo, se vocês querem, de fato, experimentar a alegria verdadeira do Evangelho, aprendam a ter esse mesmo pensamento / sentimento que Jesus mesmo exibiu em sua vida. E o que é isso, né? Então, vamos agora olhar para a passagem nos seus detalhes, para que eu possa depois fazer algumas aplicações mais específicas. Notem que Paulo começa falando assim lá no primeiro versículo. Se há, ele repete isso 4 vezes. Se há 4 coisas. Claro, ele não está apenas querendo dar a ideia de que talvez não existam essas coisas. Elas existem. A questão é que cada crente precisa responder se tem experimentado isso. Se tem vivenciado isso. Porque o que são essas 4 coisas aqui que Paulo diz, começa todas elas com se há pois. São virtudes espirituais concedidas por Deus através do seu Espírito. Então, não são ações humanas, não são produções humanas, não é produto humano, é algo extremamente sobrenatural, algo que vem dos céus. Quais são essas primeiras 4 grandes virtudes? E veja que interessante, ele fala assim, você tem que ter 4 coisas do alto para produzir 3 coisas aqui embaixo. Basicamente é isso. Quais são as 4 coisas que vêm lá do alto e que podem nos ajudar a produzir 3 atitudes aqui da terra, uns com os outros? Primeiro, se há, pois, alguma exortação em Cristo. Veja, não é uma exortação de homens. Não são homens que estão dizendo, fulano, corrija a sua vida. Fulano, eu não concordo com o que você está fazendo. Cristo é a própria exortação. Essa palavra exortação não é só chamar a atenção, não é só apontar os defeitos, apontar os erros, mas também é um chamado que capacita. Quando Jesus nos manda fazer alguma coisa, entendam, Ele não manda que a gente faça nada que Ele próprio não tenha feito e que Ele próprio não nos capacite a fazer. Ele não vai exigir coisa alguma de nós que já não tenha sido liberado pela sua graça. Por isso, essa ideia de exortação em Cristo, dá a ideia de a exortação que vem de Cristo, a partir de Cristo, que é gerada em Cristo e que vem com todas as capacitações necessárias que Cristo dá. A segunda virtude, se há, ele repete, a tradução não incluiu, mas ele repete literalmente, se há, pois, alguma consolação de amor. Porque sim, a vida cristã, né, não é só uma questão de sermos chamados à atenção. O Senhor não só fica o tempo todo nos exortando, o Senhor também nos consola. Vem o seu consolo amoroso, o seu conforto amoroso. Irmãos, eu às vezes tenho dificuldade de ouvir pregadores. Especialmente pregadores, assim, às vezes eu vou na internet, eu olho um pouquinho, começo a escutar um pouquinho, eu não consigo ouvir mais. Porque eu raramente vejo essa segunda parte. Eu só vejo exortação. Só exortação. Parece que os pregadores acham que a única coisa para o que eles foram chamados é para dar puxão de orelha na igreja. E é para chamar a atenção. Vocês estão tudo errado, tudo errado. Parece que fica a vida inteira só dizendo, está errado, faça isso, está errado, faça isso, está errado, faça isso. Mas como é que alguém pode fazer alguma coisa se não for capacitado pela graça de Deus? Não há poder em nós. Não há força em nós para realizar as obras que Deus quer. Por isso que o legalismo, ele nunca é a solução para os defeitos da igreja, para os defeitos do povo de Deus. O legalismo é só hipocrisia, é só um faz de conta, que a gente obedece, que a gente cumpre, é só uma casca, é só uma maquiagem. Por isso Jesus disse,
que a melhor definição do legalista é sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado, né? É um túmulo pintado de branco por fora. É um túmulo enfeitado. Por fora ele é bonito, mas o que tem dentro? Ossos, né? Um corpo apodrecido. Jesus disse isso. O legalismo só consegue produzir isso. Uma pintura externa, mas não consegue mudar o que está lá dentro. Mas as virtudes que Deus dá, e que partem sim de uma exortação que há em Cristo, elas se desenvolvem também a partir da consolação que o amor de Deus produz em nossas vidas. Quando nossas feridas são curadas. Porque, meus queridos irmãos, o pecado, claro que ele é uma coisa muito ruim, mas ele é ainda pior, porque ele produz essas feridas terríveis na nossa vida e no nosso coração. O fato é que nós não precisamos apenas ser perdoados, nós precisamos também ser curados. Precisamos também ser perdoados, consolados. O Senhor deseja consolar o seu povo. Consolai o meu povo, diz Isaías 40, consolai o meu povo. Fale a Jerusalém que já acabou o tempo da luta, que já acabou o tempo da angústia, e que meu povo agora pode voltar até a minha presença, e que nós vamos reconstruir o caminho, a estrada, para pavimentar a estrada de volta à terra de Israel. Uma das grandes virtudes do Senhor é essa. Ele nos consola pelo seu amor. Em terceiro lugar, ele fala, se há alguma comunhão do Espírito. O mundo ali busca o quê? Comunhão da carne. Por isso, inclusive, essa época é chamada de carnaval, a festa da carne. E o mundo quer praticar conjunção carnal, como um modo de alcançar plenitude, taça cheia, alegria. Mudando o que tem que ser mudado, transferindo isso para o que é de direito e de verdade, o povo de Deus tem ao seu alcance comunhão espiritual. A comunhão do próprio Espírito, que é capaz de aproximar gente diferente, gente contraditória, gente que por natureza não se daria bem, mas o Espírito é capaz de unir essas pessoas e colocá-las juntas, com um só propósito, com uma só fé, lutando juntas pela fé evangélica. E a quarta virtude celestial, dons de Deus para a sua igreja, é também aqui uma expressão, chama um hebraísmo também, porque você vê, ele fala assim, entranhados, não é estranhados, é entranhados. E de onde vem essa expressão entranhados? Das entranhas. O que são as entranhas? Intestino, o intestino. Se tem misericórdia no intestino, é mais ou menos isso o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você tem misericórdia no seu intestino, não faz muito sentido para nós, Porque nós somos cidadãos atuais, nós não temos essa linguagem, mas é só você se lembrar que lá no Antigo Testamento, o povo tinha a ideia de que os sentimentos estavam na barriga. Não era tanta a ideia que estava no coração. A gente hoje pensa, onde está o sentimento? Bate aqui no lado esquerdo do peito. Para o judeu antigo não tinha nada. Onde estava o sentimento, Quando a barriga faz blá, 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 quando ela, o que é? O salmista fala assim, quando as entranhas se me comoveram. Às vezes as entranhas se comovem quando você está com virose, Aí você precisa ir ligeiro para o banheiro porque está tudo gritando lá dentro, mas isso é por um problema de saúde.
Mas às vezes você está lá parado, não está mal, não está vomitando, não está passando mal, né? E de repente o seu estômago faz um blá, 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 uma coisa assim, não faz? Isso é entranhas se comovendo. Acontece que, né, eles tinham a ideia que isso era uma coisa que implicava em sentimento também. E às vezes você já percebeu, acho que precisamos trocar aqui o microfone. Já está ligado? Você já percebeu que não poucas vezes, quando você está numa situação de tensão, o seu intestino se mexe? Quando você está numa situação de pressão, não dá aquela ideia do frio na barriga? Aquela ideia de alguma coisa lá dentro? Então, são essas sensações aí que levavam os antigos a imaginarem que o lugar dos sentimentos mais profundos, na verdade, era o intestino, né? Em vez de ser o coração. Não estão, tecnicamente, em nenhum lugar nem outro, mas são apenas linguagem, é apenas uma linguagem antropomórfica. Mas nós conseguimos pegar, então, né, o sentido, a misericórdia. E o que é misericórdia? Termos compaixão uns dos outros, entendermos que não somos melhores do que ninguém, entendermos que todos precisam da graça de Deus. Essa misericórdia, esse sentimento de compaixão tem que estar lá no intestino, tem que estar nas vísceras, tem que ser um sentimento visceral, que venha de fato do fundo do nosso ser, da nossa existência. Então, ele diz 4 coisas, se essas coisas existem, essas grandes virtudes que Deus dá, então agora vocês podem produzir, e fazendo isso vão completar a minha alegria, encher o meu cálice, vai transbordar o meu cálice aqui na prisão, de modo que, e aí são 3 atitudes: penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Essa é a primeira atitude aqui. Vejam que são praticamente tudo sinônimo, né? Mas 2 vezes no texto, na primeira palavra e na última palavra, preste atenção, de modo que, olha a primeira palavra aí, penseis a mesma coisa. Veja a última palavra dessa frase, tendo o mesmo sentimento. Veja como Paulo é repetitivo. Ele é repetitivo. Ele está repetindo sempre a mesma ideia. Evódia, Sintique, tenham o mesmo pensamento. Tenham o mesmo sentimento. Tende em vós, diz o verso 5, o mesmo sentimento, aí sim ele diz qual é, que houve também em Cristo Jesus. E não é sem motivo, não é sem razão, que as 2 vezes que nesta frase aparece aqui, né, penseis a mesma coisa, tendo o mesmo sentimento, é justamente a mesma palavra. Mesma raiz na língua grega, mesmo termo, aquele termo que eu já disse que não dá para traduzir só como pensamento racional, e também não dá para traduzir só como sentimento emocional, mas que junta as 2 coisas, que engloba tudo, e talvez mais até. Tem a ideia, podemos explicar dizendo, olha, é a nossa verdadeira e real disposição íntima. É o que vem mesmo das entranhas. É o que vem lá do fundo do nosso ser. É o que nós realmente pensamos das coisas. Porque às vezes a gente também disfarça o que a gente pensa ou acredita, né? A gente muitas vezes fica com vergonha ou com receio de expor nossos, né, sentimentos íntimos, e a gente disfarça isso. Mas nós sabemos de fato o que é que nos motiva, o que é que nos guia, o que é que controla. Porque quanto a isso Jesus deixou muito claro, ele disse, olha, não fique olhando só para as suas atitudes externas. Não pense que o que mais importa é o que você fala pela boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca é só o megafone.
O problema é o que está lá dentro. Sabe essa história de, irmão, eu só falei por falar. Não, isso daqui foi só da boca para fora. Não, isso não existe. Isso simplesmente não existe. Porque Jesus disse, não existe da boca para fora. Não existe falei por falar. Sempre, tudo o que nós falamos, vem do coração. É normatizado por aquele estado íntimo que controla a nossa existência. E é esse aspecto que tem que ser mudado. E que nenhum de nós consegue mudar por si mesmo. Só se uma obra do alto, muito grande, muito poderosa acontecer. Jesus disse, tem que nascer do alto, tem que nascer de novo, tem que experimentar regeneração. Do contrário, o máximo que nós conseguimos mostrar é a tintura branca do lado de fora do túmulo. O máximo que nós conseguimos exibir é a tinta branca, aquela do lado de fora. Mas o que está dentro é podridão. Se então nós temos as 4 obras de Deus, nós podemos reagir com 3 atitudes, e elas sempre têm a ver com o nosso irmão, com o nosso próximo. Primeiro, então vamos agora acelerar um pouquinho aqui. União, essa é a primeira palavra, né? Pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, unido de alma, mesmo sentimento. Então, a ideia é clara, né? Um só corpo, uma só alma, um só espírito, lutando juntos pela fé evangélica. Unidade. União é a palavra principal. Segundo, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Qual é a palavra de destaque aqui? Humildade. Unidade, humildade. Terceira palavra, não tenha, diz o verso 4, cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Qual é a palavra aqui? Altruísmo. O altruísmo, a ideia é, eu não estou preocupado com as minhas coisas, eu estou preocupado primordialmente com as coisas dos outros. Claro que os ladrões também estão preocupados com as coisas dos outros, mas não é nesse sentido, né? Não é para querer ter as coisas dos outros. É justamente ao contrário. A ideia é para preservar as coisas dos outros. Para que os outros não percam o pouco que eles têm. Para que os outros não sintam falta daquilo que eles precisam. Sem unidade, humildade e sem altruísmo, não tem comunhão. E sem comunhão, não tem alegria. Ok. Aí você me diz, tá bom, beleza. Como é que um cara orgulhoso, egoísta, soberbo, individualista, como eu, consigo fazer isso? Vamos voltar ao legalismo e dizer, não me interessa, faça. Problema é seu. Vamos continuar pintando o túmulo. Opa, descascou um pouquinho a tinta. Ficou um pouquinho escura. Vamos passar mais uma mão de tinta no túmulo. Vamos continuar vivendo religiosidade pura e simples, mesmo sabendo que ela é inútil, impotente, incapaz de realizar
o que nós realmente precisamos. Então o apóstolo Paulo diz, bom, a solução. Qual é a solução? A solução não está em nós. A solução não está em nada deste mundo. A solução está somente em Cristo. Por isso o verso 5 fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Só se o Senhor Jesus comunicar essa sua virtude máxima, esse seu sentimento máximo, pensamento para nós, nós conseguiremos realizar essas coisas. Mas a grande notícia da Escritura é que é possível. E como é possível? Através da oração, através da devoção, através da busca espiritual. Paulo diz que a sua grande meta da existência é se conformar a Cristo. A ideia é cada dia mais ficar mais parecido com Cristo Jesus. Às vezes eu acho que a gente vai ficando cada dia mais diferente de Cristo Jesus. Pelas nossas atitudes, muitas vezes. Porque a gente segue a boiada. Porque a gente vai com as Marias. Porque a gente segue os padrões do mundo. E até das igrejas. Que continuam pintando os túmulos. Só uma guinada radical é capaz de produzir o que o Senhor quer em nós. Só um abandono destemido e decidido do legalismo é capaz de produzir isso. Só uma decisão clara, consciente e coerente por Cristo Jesus. Senhor, eis-me aqui. Eu quero seguir o Senhor. Senhor, eu quero andar nos teus passos. Eu não quero outra coisa na vida, senão seguir os teus passos. Mas aí, não pode ser um sujeito enganado, iludido. Muita gente quer seguir a Jesus. Aliás, já naqueles dias, não poucos chegavam para Cristo e diziam, mestre, estou contigo. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas com interesses escusos, não tão nobres, em geral associados a, eu vou lucrar alguma coisinha com isso aí, né? Seguindo o Senhor, né? Opa, vai ter uma sobrinha para mim, não vai? Um carguinho, uma posiçãozinha, um dinheirinho, comida pelo menos. Algo em troca. Acontece que Jesus não iludia ninguém. Ele dizia, sou mais pobre que os passarinhos e do que as raposas. Porque elas têm covis e eles têm ninhos e eu não tenho travesseiro para deitar essa noite. Então, se você quer me seguir, esteja disposto a dormir ao relento. Mas esse nem é o pior problema. Esse não é, estava longe de ser o maior desafio. Se você quer seguir, se você quer me seguir, ele disse, então, está vendo para onde eu vou? Precisa de um binóculo? Está vendo para onde eu vou? Eu vou para a cruz. Eu vou para a cruz. Vamos? Vamos junto? Só o sentimento / pensamento que Cristo teve, desde que ele lá do alto decidiu se despir
despir das suas vestes de glória e descer, é capaz, sim, de humilhar o nosso coração, de fazer a nossa soberba, egocentrismo, egoísmo se desmantelarem, para que as verdadeiras virtudes de crentes apareçam. Olha o que o sentimento de Cristo o levou, o motivou a fazer. Então Paulo começa agora, por causa disso, a contar a jornada de Cristo. Então, como eu disse no começo, ele não contou essa jornada de Cristo aqui apenas para descrever aos filipenses os fatos sobre a vida de Jesus. Não, isso aqui é teologia aplicada. É teologia no contexto. É teologia na situação. Sim, também porque a solução para os nossos dilemas não está num conselhozinho qualquer, num tapinha nas costas, num vai que eu te ajudo, vai em firme, não desanime, não desista, olha, você é isso, é aquilo. Não está nisso. A solução para os nossos dilemas, para as nossas lutas, está em ter teologia profunda. Teologia sólida. Caldo grosso. Nada aguado. É porque as pessoas aí fora, nas igrejas, só recebem caldinho aguado em vez de teologia firme, profunda, caldo grosso. É que também elas não experimentam as transformações e o poder necessário para que elas aconteçam. Para resolver a divisão entre Evódia e Sintique, para resolver o problema entre os irmãos, Paulo apela para a teologia pura, para a maior teologia de todas, para a maior descrição teológica já feita. Não tem outra descrição como esta aqui no restante da Bíblia. É o hino mais completo sobre Cristo. Isso é cristologia que nós temos em toda a Escritura. Vejam, Paulo diz, ele subsistindo em forma de Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, é Deus como Pai, é Deus como Espírito Santo, plena divindade, igual em glória, majestade, poder, soberania, eternidade, santidade, justiça. Todos os atributos divinos são mutuamente compartilhados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Não são três substâncias. Não são três entidades. A Trindade é uma única substância. Uma só. Que é, como dizem, os grandes símbolos cristãos, compartilhada integralmente pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Imagine o que era, o que sempre foi a comunhão da Trindade. Imagine a perfeição deste relacionamento. Quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Ele disse, eu quero que vocês experimentem um pouco disso. Por isso tem uns aos outros, por isso não tem individualismo, por isso não tem crente avulso ou desigrejado. Simplesmente não existe isso. É um contrassenso total e absoluto. Porque só existe um corpo, um espírito. Somos só membros desse grande corpo que foi feito, que foi criado para espelhar a Trindade no seu relacionamento perfeito, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que acontece que o Filho, por livre e própria vontade, decidiu deixar isso. A gente não faz ideia do que isso significou. Lembram João 17?
João 17 é a oração de Jesus, né? É a oração mais impressionante que existe, que já foi feita. E nessa oração, Jesus descortina um pouco esse relacionamento pai-filho, né? Com o Espírito Santo também. E chega uma hora que ele fala assim, percebe-se as emoções de Cristo na oração. Ele está mostrando que ele precisou vir a este mundo, que ele teve que vir aqui por amor do seu povo, para salvar o seu povo, mas que tudo o que ele mais queria era ter ficado lá. Era nunca ter saído de lá. Pai, agora, ufa, eu estou terminando o trabalho que tu me deste para fazer. Então, glorifica-me contigo. Leva-me para de volta, para aquele lugar, para a glória que nós tínhamos, né? Antes da fundação do mundo. Quando Jesus deixou os céus e veio à terra, ele abriu mão de muita coisa. Não como alguns pensam que ele abriu mão da sua divindade, deixou ela pendurada no armário no céu, e veio aqui só como homem. Ele veio como Deus. Ele veio como Deus, ele não se esvaziou da sua divindade, ele se esvaziou de seus direitos. Ele abriu mão dos seus direitos, o direito de ficar lá em cima, o direito de ser reconhecido e adorado pelos anjos, o direito de estar na comunhão eterna, na glória eterna. Ele desceu, se esvaziou, se humilhou. É isso que o texto diz. Antes, a si mesmo se esvaziou. E aí em 3 níveis. Primeiro nível diz assim, servo, assumindo a forma de servo. Ele é Senhor. Ele é Senhor nos céus. Mas o simples fato de descer revela sua disposição de ser servo. Como pode? Como pode o absoluto, o todo-poderoso, aquele que está além de qualquer possibilidade nossa de imaginá-lo, na sua glória e esplendor, se torna servo? Quando Jesus, na última ceia, ele pega a toalha, amarra na cintura, pega a bacia e vai lavar aos pés dos seus discípulos. Não é um teatrinho, irmãos, não é um teatrinho. É a expressão máxima de servilidade. E quem é que está fazendo isso? O todo-poderoso Filho de Deus. E às vezes nós, que não somos nada, nós que, a diferença de, assim, do melhorzinho de nós para o piorzinho de nós, se a gente conseguisse pôr aí numa tabela, quem que é o melhorzinho de nós? Deve ser alguma irmãzinha nossa de muita oração aqui, o melhorzinho de nós. E o piorzinho de nós, que sou eu. A diferença é pequena. É quase nada. Mas nenhum de nós pega a toalha, bota na cintura, pega a bacia e vai fazer isso. Por quê? Porque fere o nosso orgulho. Porque fere o nosso senso de dignidade, de respeito. Porque há no nosso coração, no coração de cada um de nós, o desejo de ser servido, não de servir. A nossa tolice faz pensar que ser servido é melhor. É melhor. Por causa de uma sensaçãozinha
temporária de ter sido honrado, agradado. A gente não adora quando o garçom nos trata bem? Olha, acho que ele deve ter pensado que eu realmente tenho dinheiro para pagar, né? Ele deve ter percebido que eu sou uma pessoa importante. Mas se nos tratar mal, esse sujeitinho não sabe com quem ele está falando. Esse desejo tolo que nós temos de ter uma sensaçãozinha temporária, efêmera, de grandeza. É tão tolo, é tão inútil. A gente troca a glória eterna por 2 segundos de glória terrena. Já pensou que negócio? Tinha um quadro na televisão antigamente que o pessoal colocava assim, era uma coisa ridícula, né? Colocava lá, você troca, o cara não estava ouvindo, né? Ele tinha acabado de ganhar ali uma moto, e do lado tinha um cacho de banana. Você troca a moto 0 km, tal, pelo cacho de banana? E o cara não sabia o que falar, sim! Por que ele fez isso? Saiu com o cacho de banana. Sempre que a gente troca o esplendor da glória eterna por alguns minutos de satisfação ou glória terrena, é bem menos do que um cacho de banana. O que a gente leva, o que a gente fica. Cristo, ao contrário, ele abre mão da glória eterna, sim, mas por um objetivo claro, que é nos levar para ela depois. Tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Isto é humilhação. Porque o Senhor, Ele nos fez do pó da terra. Não é um bom elemento. Não é um elemento nobre. Não nos fez de ouro ou diamante. Ele nos fez de pó. E Cristo Jesus se fez também com essa mesma substância. Decidiu, de fato e de verdade, descer ao nosso nível. Ele se rebaixou. Vocês sabiam, irmãos, que de certo modo isto é uma necessidade. Porque observem, toda a revelação é autoesvaziamento. Se Deus fosse falar conosco do alto da sua glória, a gente nem ia entender nada. Sempre que Deus quer falar com o ser humano, ele tem que de alguma maneira se esvaziar. Não é verdade? Olha, se você pega o seu filhinho de 1 ano, de 2 anos, que ainda está em formação, ele ainda não tem, mal sabe falar, só conhece meia dúzia de palavras, exceto as meninas, porque elas já nascem falando, mas os meninos demoram, os homens são lentos mesmo, até conseguir se expressar. Agora você pega o seu filhinho de 1 ano, 2 anos, e começa a falar com ele, meu filhinho, o que você acha? Eu estou pensando aqui se eu continuo nesse emprego, eu estou ganhando tanto de salário nesse emprego, assim, mas tem uma outra proposta aqui, aí eu vou descontar o imposto de renda, tem o vale alimentação e tal, o que você acha? Será que eu deveria pegar o que eu vou receber do fundo de garantia, que eu vou sair daqui, investir o que você acha? Em ouro, dólar, bolsa? São assuntos que às vezes nós falamos, são assuntos do nosso dia a dia em muitas situações. Não dá para falar esses assuntos com um bebê, com uma criança de 1 ano. Então, se você quer falar com ele, o que você faz? Você se rebaixa. Você se humilha. Você abandona toda a sua retórica, toda a sua loquacidade, toda a sua capacidade de argumentação e fala, bebê quer papá? Xixi?
Por que você faz isso? Você gosta, você o ama. E você não suporta a ideia de não conseguir se comunicar com ele. A distância que há entre Deus e nós é infinitamente maior do que a que há entre você e o seu bebê. Infinitamente maior. Se Deus quer falar com a gente, Ele vai ter que falar, neném quer papá? Porque esse é o máximo que nós entendemos das coisas dEle, da linguagem dEle, da glória dEle. Só que Ele não quis só ficar falando de longe, Ele quis vir falar de perto. E por isso Ele se fez homem. Não apenas pareceu um homem, mas Ele se tornou um homem, se fez homem, habitou entre nós, de João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Só que nesse processo de descida, de esvaziamento, Ele não parou no se fez homem. O texto diz que Ele tornou-se obediente até a morte. Morte também. Então veja, servo, homem, morte. As três esferas, as três instâncias, os três degraus para baixo, que Cristo assumiu. E não qualquer morte. A pior delas. Paulo diz, morte de cruz. Podia ser uma morte tranquila, podia ser uma morte em ditosa velhice, ou uma morte rápida, eventualmente, mas não. Ele se submeteu à morte dolorosa, demorada, cruel, terrível. E a pergunta que não quer calar é, e por quê? Por que Deus faria isso? Você percebe o quanto o Deus da Bíblia, o Deus da fé cristã, é totalmente diferente dos outros? Todos os outros deuses que tem por aí querem o quê? Algo de você. Você que tem que fazer alguma coisa por eles. Você que tem que dar algo. Você que tem que entregar algo. O Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, Ele se dá, Ele se entrega, Ele se esvazia. O Deus do mundo, os deuses do mundo, eles querem glória dos homens, eles querem respeito, respaldo dos homens. O Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras, Ele se humilha, Ele desce, desce, desce. E por quê? Porque o que o move é esse sentimento, pensamento. Essa virtude extraordinária, essa virtude máxima, é que o move a fazer isso. E se nós tivermos esta virtude máxima, esse sentimento pensamento de Cristo, nós vamos fazer exatamente o mesmo. Nós não vamos ficar apegados aos nossos direitos. Nós não vamos ficar apegados à nossa imaginação de que merecemos mais respeito, mais reverência, mais honra. Nós simplesmente não estaremos nem um pouco interessados nessas coisas. Porque já percebemos, já entendemos que só pintar o túmulo lá fora não resolve. Nós já percebemos, nós já entendemos que o máximo que se tem nesse mundo é vanglória. E essa palavra aparece aqui no verso 3, e é incrível isso. Olha, nada façais por partidarismo ou vanglória
vanglória. Sabe como é que é a construção grega dessa palavra vanglória? É muito interessante, porque ele usa a palavra keno e depois a palavra glória, doxan, kenodoxan. A ideia é glória esvaziada. Só que a palavra keno é aqui, ele usa para dizer que Jesus se esvaziou também. Não de uma glória vã, mas da verdadeira. Ele teve que se esvaziar, sim. Esvaziou-se da glória verdadeira. E nós, frequentemente, queremos nos inflar como balões de glória falsa, de glória vazia. Porque achamos que temos que ter nossos 2 minutos de pedestal. Irmãos, correndo o risco de ser generalista demais, e pedindo já alguma ressalva neste sentido, deixa eu dizer, quase todos os problemas que existem entre as pessoas é vanglória, é glória vazia, é motivado pelo orgulho. Porque é o orgulho que nos impede de sermos servos. Quando ele diz aqui, temos que considerar cada um os outros mais importantes, não é pro forma outra vez. É o que é. Se Jesus não nos considerasse mais importantes do que Ele mesmo, Ele não vinha lá de cima, não. Ele não descia. Se Ele não nos considerasse mais importantes do que Ele mesmo, Ele não virava um homem. Ele não ia até a morte. Ele não ia para a cruz. Ser cristão é se esvaziar. Tem que deixar o ar embora. Tem que murchar o balão. Ser cristão é se esvaziar. Como Cristo. É dizer, não estou aqui para defender os meus direitos. Não estou aqui para exigir que me tratem como eu mereço. Eu estou aqui para servir, para ser servo. Mas o que acontece quando alguém faz isso? Quando o sentimento verdadeiro produz esta atitude mental, emocional correta, o segredo da felicidade. Também há recompensa. E a maior de todas. Olha a consequência, Jesus ele se humilha, ele desce, ele se esvazia, vai até a morte, morte de cruz. O que acontece na sequência? Quem se humilha, será exaltado. Quem se exalta? Isso é verdade absoluta para Deus. É verdade absoluta. Quem se exalta será humilhado. E quem se humilha será exaltado. É claro, a gente não se humilha pensando na exaltação. Aí outra vez é vanglória. Aí, outra vez, é mais uma camada de tinta branca. Nós nos humilhamos porque nós queremos ter o mesmo sentimento de Cristo. Essa é a solução. Então o Senhor, com base nisso, dá o que é necessário para resolver os problemas. Sim, queridos, porque o que Evódia e Sintique tinham que fazer? Uma ir até a outra e dizer, me perdoe, minha irmã. Só isso. Ah, mas é porque você...
Sempre que alguém, perdão, mas, acabou. Tudo que vem depois, né, tudo que vem antes do mas não vale mais nada. Sempre que alguém coloca uma frase, mas, você desconsidera o que veio antes porque foi falso. Simples, puro e simples, me perdoe. E a outra tem que dizer o quê? Não, você que me perdoe. Como é que alguém faz isso? Só se tiver o sentimento de Cristo. De se esvaziar do direito. Não, mas quem tem que pedir perdão é ela. Não, mas quem começou a briga foi ela. Não, mas quem... Cristão não tem essa de não mais. Crente verdadeiro é humilde e se humilha mesmo estando certo. Ou Jesus estava errado em alguma coisa. Não. Não havia erro algum em Jesus. E ainda assim se humilhou. E ainda assim desceu. Por causa do seu sentimento. Mas quem se humilha será exaltado, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira. E aí são também 3 níveis de exaltação. Se tiveram 3 níveis de humilhação, também Deus lhe deu 3 níveis de exaltação. Primeiro nível, o nome. O nome que está acima de todo nome. Então, o nome glorioso, assentado à direita de Deus. Tudo que nós temos visto, né, nas nossas aulas, na escola dominical, no livro do Apocalipse, a ascensão de Jesus, assentado à destra de Deus e recebido o nome sobre todo nome, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Segundo nível, todo joelho dobrado diante dele, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, nas 3 esferas da cosmologia hebraica, céus, terra, debaixo da terra, todos os lugares, todo joelho dobra-se diante dele. E finalmente, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então ele tem nome, ele tem todo joelho e ele tem toda a língua. E isso não é do futuro, já falei outras vezes. Muitos esperam isso lá, quando ele voltar para inaugurar um reino terreno lá em Israel, Jerusalém, aquela coisa lá toda. O texto está dizendo aqui, ele já tem isso agora. Já. Assim que ele morreu, assim que ele ressuscitou e subiu aos céus, ele já recebeu do Pai, nome sobre todo nome, todo joelho obrigado a se dobrar, toda língua obrigado a confessar. A ideia aqui parece ser a seguinte: os seus inimigos tiveram que se render. Então, a humilhação de Jesus, que foi, claro, tripudiada pelos inimigos, que foi desejada pelos seus algozes, foi ruim para ele passar por isso, né? Parece que os inimigos venceram quando ele se humilhou. Não, eles estavam perdendo. Era o contrário, era o oposto. E então, quando ele vai aos céus e se assenta à direita, nome sobre todo nome, joelho dobrado, língua confessando, significa que foi revertida total e absolutamente a sua, entre aspas, derrota. E o ensino bíblico é exatamente isso: quem se humilha será exaltado. Nenhuma auto-humilhação nossa aqui nesse mundo ficará sem o devido acerto por parte de Deus. Não pense que você está perdendo por não ter os 5 minutos de honra, de exaltação, de superioridade. Não pense. Não pense que você está perdendo porque dobrou o seu joelho aqui para servir. Porque do mesmo modo que Jesus dobrou o seu joelho para servir, agora todo joelho se dobra diante dele. Não pense que você perde porque pessoas difamam você. Você fazendo certo, você tentando ser correto, as pessoas difamam você.
Não pense que você perde por não ir lá e tomar satisfação, por não ir lá e se impor e exigir seus direitos. Não pense, não pense. Não pense que porque línguas falam mal de você hoje, que você perde. Do mesmo modo que Cristo foi infamado e vituperado pelos seus adversários, as línguas más falaram mal dele, mas agora, por causa do seu posto, toda a língua confessa que Ele é Senhor, que Ele é Rei, para a glória de Deus Pai. Não pense que o fato de o seu nome, e realmente não tem coisa que a gente mais preza do que o nosso nome. Não pense que porque o seu nome é difamado pelo mundo e pelos malignos, que você perde alguma coisa por causa disso. Porque assim como Cristo foi e agora tem o nome que está acima de todo nome, o Senhor promete a mesma jornada para o seu povo. Lembremos disso também, irmãos. Nós seguimos o mesmo caminho. E o primeiro é de descida, descida, descida. Não começou ainda a nossa subida. Nós ainda estamos na descida, né? Nós ainda não começamos a arrancada. Mas tão certo como Jesus já passou por uma e por outra, nós também passaremos. Tão certo, porque é o Senhor quem nos assegura isso. Qual é o segredo? Mudar a mente, mudar o coração. Experimentar sentimento / pensamento de Cristo. Ele é poderoso para fazer com que o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso senso de dignidade fique para lá. Porque o que mais importa, veja o que Paulo disse no texto anterior, ele fala, eu não vou ser envergonhado. Diante de Deus, é o que importa. Os homens, diante dos homens, nem sempre tem o que fazer. O que importa é que diante de Deus, não sejamos envergonhados. Tenhamos então, como Paulo disse, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque Ele é o segredo, para a solução para todas as brigas, para todos os desentendimentos, para todas as confusões que podem existir no ambiente do povo de Deus. E Ele é o segredo também para experimentar a verdadeira alegria que só é possível na coletividade e não na individualidade. Deus nos ajude, irmãos. Deus nos abençoe. Só Ele pode fazer essas coisas em nós.